pode advir daí. Professor, boa tarde mais uma vez. Há essa informação que as empresas petrolíferas suspenderam o transporte de combustível no Estreito de Hormuz. Estamos aqui a ver também exatamente onde é que se situa para termos uma melhor percepção. Ajude-nos o professor a perceber o que é que poderá vir, que consequências é que poderão vir dessa suspensão. Bom, o Estreito de Hormuz faz a ligação aqui ao Índico e o problema é que por aqui passa cerca de 20% do petróleo comercializado mundialmente. Uma enorme fatia. Uma enorme fatia. E cerca de 80% do petróleo que a China importa precisamente desta região. É por isso que, mesmo que para já o Estreito não esteja encerrado militarmente, o que é relativamente fácil o Irão, por exemplo, fazê-lo, quer com minas, quer com navios, quer provocando uma batalha naval, quer os seus aliados próximos Houthi do Iémen, mas as empresas à cautela já estão a desviar, já não estão a fazer o trânsito, não vão fazer por ali, do petróleo. O que significa que o custo de transporte do petróleo vai aumentar, porque, obviamente, as empresas faziam trânsito marítimo por aqui para escolar porque era mais barato e mais próximo daqui do que outras regiões. E agora vão ter que contornar. O impacto direto na carteira de todos nós. É evidente, as empresas transportadoras aumentando o custo e os seguros. Isto reflete-se sobre as empresas petrolíferas e, no final, o custo vai ser pago pelos consumidores, em particular pelos países importadores. É por isso que isto é uma situação bastante delicada, não só porque mexe com a economia mundial no setor crucial, como o energético, mas implica com grandes importadores e que dependem, em particular, desta região, e estou-me a referir à República Popular da China. Portanto, as consequências, começamos a perceber, podem ir, como era de esperar, muito para lá daquilo que são as consequências no território do Irão ou mesmo do ponto de vista dos conflitos e dos alvos na região do Médio Oriente ou da Ásia Ocidental. As consequências económicas provavelmente vão fazer refletir-se em todo o mundo, desde logo pelos preços da energia aumentar. E faça isso, como é que se prevê a perspectiva que a China se posicione neste conflito? A China posiciona-se para já, como sempre em todos os conflitos, que é apelar à calma, à contenção, a pedir que haja uma solução diplomática, mas a criticar uma ação que considera, e é evidentemente legítimo que o considere, ilegal à luz do direito internacional, sempre invocando o velho princípio da não ingerência nos assuntos internos, e, portanto, é natural que a China veja com preocupação, como a Rússia vê com preocupação, que um dos seus parceiros estratégicos nesta região possa, o regime iraniano em particular, possa ser derrubado por uma ação militar, neste caso em particular dos Estados Unidos e de Israel. Eu recordo que Bashar al-Assad, para além de ser parceiro estratégico da Rússia, também era da China. Uns meses antes de cair, um ano antes, tinha celebrado uma parceria estratégica com a República Popular da China. Se agora o regime do Irão, que até tem estado a ser alimentado com sistemas de defesa chineses e mísseis chineses, também cair, isto é um problema delicado para a República Popular da China e veremos porque, no limite, poderá pôr em causa a visita do Presidente Trump à China prevista para o final do mês de março. Se as coisas se agravarem, se escalar, se a retórica chinesa for um bocadinho mais assertiva e Trump também, esta visita, em última análise, poderá ter nem ter lugar porque as consequências económicas são significativas, as consequências políticas e estratégicas são significativas para a República Popular da China se Donald Trump alcançar os seus intentos, como parece que é a mudança de regime. Essa decapitação, a verdade é, será possível alcançar e cortar, faço a expressão, o mal pela raiz, estando a ideologia tão enraizada? Possível é, porque os Estados Unidos são um colosso militar, têm capacidades impressionantes. Eu tenho dúvidas que seja possível derrubar o regime, não é matar alguns dos seus dirigentes ou até o próprio Ali Khamenei, sem ter verdadeiramente tropas no terreno. Mas há um problema acrescido, mesmo que o regime não sobreviva, e vemos como, por exemplo, no caso da Venezuela foi uma decapitação cirúrgica que foi raptar Maduro, aqui mesmo que seja bem sucedida a decapitação, matar alguns dos dirigentes e o regime cair, nós podemos ter uma situação de caos, de guerra civil em várias frentes no Irão. Porque há movimentos subversivos, há movimentos separatistas, há minorias étnicas e religiosas históricas contra o regime teocrático e autoritário dos Ayatollah. Mas
o regime está preparado, alegadamente, não só para resistir, como para ter uma sequência em cadeia de substituição de eventuais dirigentes que estejam imobilizados ou mortos, a começar por Ali Khamenei. Portanto, eu adivinho uma tarefa pouco fácil de fazer cair o regime e acho, aliás, um objetivo político estranho que Donald Trump tenha colocado, quando não o fez, por exemplo, na Venezuela, que era um alvo mais fraco, mais próximo. No caso do Irão, pelos vistos, esse é mesmo o objetivo político. E sabendo que tem apoios na região e fora da região, a começar pela Rússia e pela China, que obviamente Maduro e a Venezuela não tinham. Não tinham. Portanto, as consequências, como sempre dissemos, quer este ataque não podia ser tão limitado como foi o de junho, mas a retaliação e as consequências também não serão tão limitadas. Agora abre-se uma grande incógnita. Mas nós temos muitos exemplos, então, no Médio Oriente, de regimes autocráticos, de ditadores que caem, quando se espera que venham as flores da democracia, as coisas ainda ficam piores. Pois. E se num primeiro momento até podemos ter essas expectativas, basta lembrar o que aconteceu, por exemplo, na Líbia, na Síria, no Iraque, a prazo as consequências poderão ser devastadoras para a região.